na rua, aqui eu acho que tem que dar, né? Não sei. Ok, olha só. Nós estamos no outeiro, dá para ouvir que tem atrás? Nós estamos no outeiro. O outeiro é uma pequena elevação, né? As igrejas elas eram colocadas no alto porque o sagrado acima do profano. Então, nós estamos no outeiro. O que é um outeiro? Uma pequena elevação. Pequenas elevações se denomina de outeiro, um pouquinho maior, morretes, ou então um pouquinho maior também, colina, tá? Foi também nessa área aqui, desses outeiros, dessas colinas, que Estácio de Sá foi flechado em 20 de janeiro de 1567. 20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião. Eu acho que tem um pouco de arrumação demais, porque Estácio foi flechado, era o dia do santo, transferência da cidade para o Morro do Castelo e ainda tem mais um ponto aqui, né? Enfim, acho que é muita arrumação para uma data só. É muito milagre para o Santo Só. Em todo caso, mas aí o Estácio foi flechado aqui nessa área, a cidade transferida, ela estava lá na Urca, do Pão de Açúcar, dá para ver daqui, é transferida para o Morro do Castelo, que ficava nessa área ali onde você tem aquele edifício cilíndrico. Aquele edifício cilíndrico é a assinatura do Niemeyer. Estão vendo ali à frente? Tá? Ali no Morro do Castelo, a cidade transferida para lá. Por quê? A cidade foi fundada em 1º de março de 1565, entre os Morros do Castelo, entre o Morro do Caradicão e o Pão de Açúcar. Obrigado. Entre o Morro do Caradicão e o Pão de Açúcar. E por quê? Uma posição estratégica, né? Os portugueses, se fossem derrotados pelos franceses, poderiam sair pelo Oceano Atlântico. E vencedores, eles puderam, então, ter o domínio, o controle da Baía de Guanabara. Tá? Os franceses estabeleceram aqui, em 1555, no projeto da França Antártica. A capital era Henryville, que era aqui o Uruçumirim do Flamengo, sem o ateu, evidentemente, né? E também nas ilhas da Baía de Guanabara. Chegaram a ser 600 franceses aqui na Baía de Guanabara e no continente. Tá? Entre 1555, 1560, 1565 e 1567. Ou seja, de 1555 foram várias batalhas, eram expulsos e voltavam. Tá? 1555 e 1567. E por conta disso foi fundada então a São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, na entrada da Baía de Guanabara, entre os Morros do Caradicão e Pão de Açúcar. 2 anos depois, não havendo sítio para a cidade crescer, a cidade transferida em 1567 para o Morro do Castelo, né? Um dos edifícios mais altos aqui na ponta, né? Ali era o Morro do Castelo, era uma posição estratégica também, porque os portugueses da encosta do Morro do Castelo podiam avistar o índio Tamoio, que estava em acordo, em aliança com os franceses. Tamoio não era uma etnia, não era uma aldeia, foi uma confederação indígena. Eles se juntaram, né, e sob essa denominação Tamoio, né, os Tamoios então se juntaram contra os portugueses, né, que eles entendiam que eram muito ferozes contra eles, essa coisa toda, né, e estavam do lado dos franceses. Tá? Então, de um lado, Tamoios e franceses, do outro lado, os portugueses. Aí então a cidade é fundada lá, transferida para cá, em 1567. Eu estava falando do Estácio, que foi o Estácio de Sá, que foi quem fundou a São Sebastião do Rio de Janeiro, e o Estácio de Sá é flechado aqui no Outeiro da Glória, e nesse dia 20 de janeiro de 1567, e a cidade então é transferida para o Morro do Castelo. Tá? Aqui a Igreja da Glória, primeiro você teve uma ermida, uma capelinha, bem menor, evidentemente, em 1670, e essa aqui, 1737, 1739, começam então as obras dessa igreja dedicada à Nossa Senhora da Glória. E depois eu falei, ela teve muito prestígio junto à monarquia e continua tendo, né? É uma ordem monárquica que domina isso aqui, tá? Aqui a igreja, toda essa área. E enfim, e Nossa Senhora da Glória, o seu dia será agora dia 15, né? 15 de
de agosto, na outra segunda-feira, tá? O que mais aqui? Bem, aqui o que a gente já visto para lá e que a gente vai descer, a gente vai ver bem, todo mundo já conhece, né? O Parque do Flamengo, o aterro do Flamengo, foram sucessivos aterros que ocorreram aqui, né? Ele praticamente eram só essas duas pistas aqui próximas aqui você tem terra firme, o resto é aterro, tá? Bem, aterro com material de desmonte do Morro do Castelo, que é essa elevação que eu estou falando que ficava aqui. Ela tinha 60 metros de altura, o Morro do Castelo, 404 casas e prédios, e que foram arrasados entre 1920 e 1922, tá? E servindo para aterrar o aeroporto Santos Dumont. Dá para ver daqui? Para lá, né? Quem está indo na ponta esteja vendo, né? O aeroporto serviu para aterrar o aeroporto Santos Dumont. Aqui o Parque do Flamengo até o Hotel Glória aqui, tá lá com o véu, né? Que lá embaixo a gente fala do Hotel Glória. Serviu para aterrar também a Lagoa e a Urca. Nós estamos falando do desmonte no Morro do Castelo, 1920, 1922, 60 metros de altura, 404 casas e prédios que foram arrasados nesse desmonte, nessa demolição, nesse arrasamento do Morro do Castelo, tá? E com isso você destrói o morro, especula e cria espaço. Não só criou um espaço nobre, né? Aqui nas praias do Castelo, como criou também o aeroporto, o Parque do Flamengo e dois bairros nobilíssimos do Rio de Janeiro, a Urca e a Lagoa. A Lagoa é um dos 5 metros quadrados mais altos do Brasil. Então você vê, a terra, você cria solo e com isso você especula, tá bom? No Parque do Flamengo, ali na altura do Flamengo, é um outro morro, depois a gente fala mais a seguir, tá? Bem, aí da Igreja da Glória a gente já falou um pouquinho, ela continua com muito prestígio, né? Casamento, batizado, daqui a pouco a gente vai ter um casamento. Semana passada eu assisti a peça que estreou semana passada, Emilie e Marlene, as rainhas do rádio, que eu recomendo a todo mundo, está no Teatro Maison de France, né? Eles falam que a Marlene casou aqui. Então é uma igreja, né, que tem prestígio, né? E que ela continua com com grande prestígio aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Tá? Bem, na rolância do tempo, como diria o Mário Lago, nós temos essas edificações aqui altas, e vou destacar uma. Estão vendo até que o poste acima aqui, não tem um prédio, tem um vão assim, um vão na horizontal e um vão na vertical. Acharam? Não há um prédio com um vão na horizontal no alto do prédio, exatamente, né? No alto do prédio em horizontal e na vertical, acharam? Não, é uma cruz. O engenheiro fez de propósito, né? A cruz do alto. Ela fica, aquelas torres gêmeas, elas estão na Avenida Chile, em frente à Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. O espelho, porque ela é espelhada, as torres são espelhadas, embaixo as torres espelham, bem no centro, a cruz da Catedral de São Sebastião. E no alto há uma outra cruz, que é essa que a gente está vendo aqui. Claro que nós estamos um pouquinho para cá, né? Se ficar mais para lá, você vai ver a cruz bem... Achou não? É que a gente está um pouquinho para cá, né? Ok? É genial isso, né? Esse prédio é o quê? O que tem lá? São as Torres Ventura. Ali é a área do antigo Morro de Santo Antônio. Tá dando para ouvir? Ali é a área do antigo Morro de Santo Antônio. Onde hoje você tem a Avenida Chile, a Petrobras, a Catedral, o BNDES e as Torres Gêmeas Ventura. O governo, quando mutilou, ainda tem um pedacinho do morro, né, do governo de Santo Antônio. Quando o governo mutilou o Morro Santo Antônio, o governo doou terras para a Catedral, para a Petrobras, para o BNDES e para o FRJ. As Torres Gêmeas estão situadas bem na área onde era da UFRJ. Aliás, o chão é da UFRJ. Tanto que 4 andares pertencem hoje ao UFRJ. Existem acordos, mas o chão continua pertencendo ao UFRJ, nessas Torres Ventura. Tá? São consultórios, escritórios e tal. Gente, eu nunca tinha olhado aquela cruz, nunca tinha reparado. Interessante, né? Primeira vez que eu estou... Não, barato, né? Realmente. Ok? O que mais aqui?
Sim, ali à nossa frente a Praça Paris. A Praça Paris tem um ajardinamento, né, francês. Foi Glazio? Não, peraí. Foi? Não tenho certeza. Acho que foi. Aqui da Boa Vista foi Glazio. A Praça foi Glazio. A Praça dos Quadrinhos, eu não sei. Eu acho que é estranho, porque aqui é francês. Esses parques no Rio de Janeiro. Aqui da Boa Vista, em Santana, são parques ingleses, né, do paisagismo inglês. O paisagismo inglês se notabiliza pela a procura da repetição da natureza. Então você tem animais, você tem lagos, são artificiais, você tem grutas, são artificiais, pontes que procuram repetir troncos de árvores, são pontes, né? Tudo tentando repetir a natureza. Enquanto, esse é o paisagismo inglês, enquanto o paisagismo francês é simétrico, certinho, todo certinho, como aqui na Praça Paris. Essa semana saiu na primeira página do Globo, uma foto imensa, né, com a Praça Paris, e que dava para ver bem a simetria, né, da Praça Paris. Ok? Perguntas? Do outro lado, todo mundo sabe, né? Niterói significa água escondida. O nome Rio de Janeiro, Niterói é água escondida, foi fundado em 1573 pelo Araribóia, né? Aqui no Rio de Janeiro, ainda existe uma polêmica. Por que Rio de Janeiro? Porque os portugueses não nomeavam os lugares o nome com datas. Eram os franceses que faziam isso. Então, daí que até hoje ainda se discute por que é Rio de Janeiro, muito embora os portugueses tenham estado aqui na aurora do século XVI, né, em janeiro de 1502, e o nome seria correto, né? E Rio, não é que eles tenham confundido a Baía de Guanabara com o Rio. Os portugueses eram exímios cartógrafos, desbravadores, que no português arcaico, Rio significa barra. Então eles dobraram a Barra de Janeiro, a entrada da Baía de Guanabara, né? A barra ali, então daí Barra de Janeiro. Mas não confundiram a Baía de Guanabara com o Rio. Ok? Por que Glória? Por que foi dado o nome assim, a Nossa Senhora da Glória? Eu não sei, glória é a glorificação, né? O máximo, né? A ascensão, a pureza, Olha o nome assim, bem pro alto. Ou seja, bem pro alto, né? É a glória. Os portugueses, na época, os portugueses eram o que os Estados Unidos são hoje, eram os mais desenvolvidos. Falam as comunicações. Os portugueses na época, em desenvolvimento, em navegação, em termos disso, eles eram mais evoluídos. Mas tinha financiamento de Gênova, né? Enfim. É um pouco difícil falar isso. Até porque estão formando os novos estados, né? Anteriormente, na Península Ibérica eram vários estados. Algarve, que hoje é Portugal, né? Enfim, na própria Espanha também, que, aliás, até hoje, né, se discute isso, que a Catalunha odeia o resto da Espanha, o País Basco também, né? Tem essas reminiscências. Então, os países estão ainda, o que a gente entende hoje como país, Portugal, Espanha, estão ainda se formando, né? Mas sim, eles eram grandes bravadores, grandes conquistadores e junto a empréstimos, ou então mesmo a financiamento, eles se deram aos mares. Respectivamente, da época, eles eram bem desenvolvidos, depois é que foram ficando para trás. Agora, os outros são mais desenvolvidos que ele, né? Devia ser, né? E agora está feia a coisa, né? Que agora nós estamos crescendo, eles estão todos, né? Que os Estados Unidos aí estão vivendo, os Estados Unidos estão vivendo uma crise também, né? Então, essa história da humanidade é assim mesmo, né? Então, vamos ver o que acontece. Não é bom a gente torcer pela derrota deles, porque a gente pode ir junto. Né? Mas a Espanha, parece que a Espanha é próxima, né? Grécia já foi, Irlanda, então tem que... Vamos ver, quem viver verá. E estão crescendo, China, Brasil, Índia, né? A Índia tem 300 milhões de classe média. Mais que a população do Brasil, mais que a população dos Estados Unidos. 300 milhões de classe média. Claro que tem milhões, deve ser, 500 milhões de miseráveis.
tá? Mas você tem, não sei, estou chutando, tá? 500 milhões miseráveis, estou chutando. 300 milhões, com certeza, de classe média, com certeza sim. Tá? 300 milhões de classe média é uma coisa, é a maior classe média do mundo. Engraçado, e a gente tem eles como os mais pobres, mais subdesenvolvidos. Maior indústria cinematográfica do mundo é da Classe Índia. média. O mesmo conceito da nossa Muda um pouco de país para país, mas é a renda, bens de consumo, né? É por aí. Tá? Ok? Oi. Isso eu já ouvi várias vezes, isso nunca ninguém me confirmou o seguinte, que a vinda do Grignon para cá fazia parte das guerras religiosas. Isso. 1548 foi o ápice da reforma protestante na Europa, né? E havia uma guerra religiosa entre protestantes e católicos na França. Os protestantes eram chamados pejorativamente de huguenotes na França. O calvinismo, o protestantismo chegou com força na Prússia, na Escandinávia, mas foi um banho de sangue na França. E aí então, essa parte, né, essa ala protestante, reformista e protestante, é que vem aqui para fundar a França Antártica. Tá? Mas Villegagnon era católico, ele acreditava na possível união entre católicos e protestantes. Mas sendo 600 aqui, a grande maioria, aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria era protestante. França Antártica, por que isso faz? Porque a França do Sul tinha uma ideia que era próxima à Antártica e tal. Tá? Ok? Vamos lá, vamos por aqui, a gente vai descer daqui a pouco no plano inclinado. Que veio pro Brasil.